Olá pessoal, boa tarde, estamos chegando. A gente está entrando agora ao vivo para a nossa live. Vai estar transmitindo no meu canal, no meu Instagram, Cláudio Claro. E também estamos conectando agora no Instagram da Ops Facialis, para a gente poder estar transmitindo nas nossas duas. Isso aí, pessoal. A gente está trazendo hoje aqui para vocês a apresentação de um caso clínico. A apresentação de casos clínicos é algo que realmente é bem complexo, né? A gente precisa estar abordando várias situações, não só a questão de execução clínica de fato, a execução cirúrgica nesse caso, né? A execução do procedimento cirúrgico da paciente, mas também a parte que eu considero a mais fundamental na execução de um procedimento cirúrgico, que é o planejamento. O planejamento do caso, onde a gente realmente hoje, na execução das cirurgias ortognáticas, é onde a gente demanda muito mais tempo. A execução da cirurgia em hospital é algo que acaba sendo muito mais mecânica, é algo que a gente já estudou a fundo o caso, a gente já entendeu tudo que precisa ser feito para esse caso, e aí sim na execução cirúrgica a gente não tem que pensar muito mais em planejamento. Na verdade a gente quase nem pensa mais em planejamento, o caso já está definido o que vai ser feito, e na hora da execução cirúrgica realmente atenção aos detalhes para a gente não ter nenhuma complicação transoperatória, atenção a realmente conseguir reposicionar as bases ósseas do maxilomandibular e chegar ao máximo de resultado facial para os casos, né? Então hoje a gente trouxe para estar conversando um pouquinho aqui com vocês sobre esse caso, um caso bem complexo, o caso que a gente realizou essa cirurgia em agosto de 2021, é um caso onde a paciente teve sequela de uma fratura mandibular, a paciente sofreu um acidente automobilístico e a gente precisou fazer, junto com a cirurgia ortognática, a reconstrução do côndilo, da articulação da mandíbula. A articulação temporomandibular foi reconstruída por completo de ambos os lados, conforme a gente tem aqui, né, nesse modelo 3D impresso, né? Então a gente vai começar a apresentar para vocês esse caso. A gente fez uma rápida apresentação aqui em PowerPoint, onde a gente vai conseguir estar explanando os detalhes referentes ao caso. Então, vamos lá. Vou virar minha câmera aqui. E aí, aqui a gente, primeiramente eu gostaria de estar, só um minuto, pronto. Primeiramente eu gostaria de estar agradecendo a toda a parceria com a MF Medical, onde a gente teve um planejamento fantástico do caso em parceria com eles. Eu gosto sempre de estar participando desse planejamento com muito afinco. A gente foi até lá para fazer o planejamento dessa prótese, para que a gente não tivesse nenhuma surpresa na hora da execução da cirurgia. Então eu gostaria de agradecer imensamente a MF Medical, a Artfix, que foi a fabricante da prótese, e a 3DS, principalmente o Vitor lá, que é o coordenador dos planejamentos virtuais dentro da 3DS, onde a gente fez todo o planejamento e execução da parte virtual dessa prótese. Então é o caso de uma cirurgia ortognática associada à reconstrução condilar com próteses de ATM customizadas bilateral, né? Foi um caso de clínico de sequela de fratura de côndilo bilateral. E a primeira questão que surge com muito afinco dentro da própria cirurgia bucomaxilofacial e dos operadores de convênio é:
por que você precisa de uma prótese customizada, sendo que existem próteses standard? Então aqui nós temos a fotografia de uma prótese standard. As próteses de reconstrução de ATM standard, elas vêm em 3 tamanhos, PM e G, e elas acabam sendo próteses onde a gente tem grandes desvantagens em relação à prótese customizada. Para instalação da prótese standard, a gente precisa fazer um desgaste ósseo na base do crânio muito agressivo, e isso pode levar a grandes complicações transoperatórias. Além disso, a gente tem uma dificuldade muito grande em posicionar a parte de titânio da prótese, que é o côndilo, a parte condilar, né, que a gente chama de componente mandibular da prótese. A gente tem uma dificuldade muito grande em posicionamento dessa parte condilar, o que pode levar realmente a uma instabilidade, a uma alteração oclusal. A mordida do paciente pode sofrer alterações e a gente perde toda a precisão que a gente busca na realização da cirurgia. Então, com as próteses customizadas, a gente elimina isso, né? A gente tem um procedimento cirúrgico muito menos agressivo, a gente tem uma melhor acomodação estética na face e maior precisão, né? Isso faz com que a cirurgia seja realmente algo extremamente preciso. A gente não pode e não deve correr o risco de ter que reoperar o nosso paciente. A gente precisa realmente solucionar o caso e trazer mais qualidade de vida para o paciente em um único procedimento. Então, agora falando um pouquinho sobre a timeline desse caso, é um paciente de 25 anos, sexo feminino, com sequela de fratura mandibular. Eu vou voltar um pouquinho a imagem aqui para mim. Então aqui a gente tem a impressão 3D da mandíbula e da maxila e do terço médio da face da paciente, né? Já com a cirurgia concluída aqui nessa impressão. O que aconteceu com essa paciente? Ela sofreu um acidente e aqui a ponta do osso da mandíbula, chamada côndilo, fraturou e dobrou para dentro, tá? Isso aconteceu, foi de um dos lados, do lado esquerdo, foi fixado com uma placa em titânio. No entanto, ainda houve uma reabsorção óssea, uma alteração de posicionamento desse côndilo que inviabilizaria a gente fazer uma correção sem a prótese, tá? Então a gente precisava fazer a solução desse caso de uma forma um pouco mais agressiva do ponto de vista cirúrgico, mas para a gente conseguir solucionar o caso clínico. A paciente apresentava dores intensas, a busca dela por um tratamento veio justamente por conta das dores que essa paciente apresentava, e o que fez a gente entender o caso dela foi a hora que a gente fez a tomografia computadorizada, a hora que a gente identificou as alterações estruturais. Aí realmente a gente entendeu que o caso era muito mais complexo do que a gente imaginava. O caso ia demandar realmente a remoção desses côndilos para a gente fazer a reconstrução com as próteses customizadas. Muito bem. Então a gente vai passar um pouco sobre o que a gente fez de diagnóstico para o caso, como que a gente chegou nesse diagnóstico para execução do caso com a cirurgia ortognática associada às próteses customizadas. Então aqui o caso inicial, a imagem da tomografia inicial, né? A gente tem a tomografia da paciente com as alterações estruturais bem evidentes, tá? Aqui a gente tem a imagem da placa de titânio que foi tentada a solução de posicionamento desse côndilo, mas a gente observa nitidamente que o côndilo da paciente está dobrado para medial, para dentro. E isso acaba inviabilizando, além de estar dobrado para dentro, né, em fora de posição, ele ainda está totalmente remodelado com alteração estrutural de disco articular. Aqui a gente tem a renderização da tomografia inicial da paciente, onde a gente consegue observar o lado esquerdo, esse côndilo totalmente fora de posição,
e do lado direito esse côndilo totalmente deslocado numa intensidade ainda maior, inviabilizando a correção cirúrgica. Na imagem perfil a gente consegue verificar melhor que o côndilo do lado direito praticamente nem aparece, ele está totalmente deslocado para medial, e do lado esquerdo a gente consegue observar uma parte dele ainda, né? Sempre a gente faz a análise cefalométrica, tá? A análise 3D, ela é o que vai nortear o nosso tratamento. Então, diante de uma condição como essa, inicial, a gente já entende que o caso precisaria da correção com as próteses customizadas. No entanto, a gente precisava entender um pouco melhor a questão da face da paciente. Como que está a relação facial, a relação estrutural da face, né? A parte óssea. E aí a gente já identificou algumas alterações importantes. Uma alteração transversal na maxila. Então a gente conseguiu identificar que tanto a maxila quanto a mandíbula estavam deslocados transversalmente, né? A gente consegue enxergar essa alteração transversal na imagem frontal, e na imagem em perfil a gente consegue observar que a inclinação do plano de mordida, do plano oclusal, está muito baixa. A gente precisava fazer uma correção vertical no plano oclusal e uma correção transversal no plano oclusal também. E diante disso a gente não consegue resolver sem fazer a cirurgia da maxila também, né? Então aqui a gente tem as imagens fotográficas iniciais, a paciente apresentando o perfil facial convexo, o terço inferior da face alongado, um gap labial característico de uma maloclusão classe 2. Nas imagens intrabucais a gente realmente identificou essa maloclusão classe 2, que necessitaria de uma correção de cirurgia ortognática. Muito bem, no nosso planejamento, que a gente chama de Opus Plan, a gente faz toda a correção estrutural da face com vistas em trazer o máximo de benefício funcional mastigatório, associado a isso o máximo de benefício estético também. E aí aqui a gente já, com as correções previamente definidas, a alteração do plano oclusal em 6,8 mm, chegando a 7 graus de inclinação em relação ao plano de Frankfurt. A gente com isso precisaria fazer um avanço mandibular para encaixar essa mordida, trazer a oclusão para a posição ideal, e um avanço de mento para a gente corrigir aquele gap labial e melhorar toda a relação de perfil facial da paciente. O nosso planejamento 3D ele já mostra para a gente qual será o contorno facial que a paciente vai apresentar no pós-operatório, e aí a gente já consegue entender que o caso vai realmente trazer alterações estéticas consideráveis para a face da paciente. Depois a gente faz uma sobreposição em azul, a gente tem a imagem de como era o perfil da paciente antes da cirurgia, nesse contorno, e em amarelo a gente tem a alteração que a cirurgia vai trazer, levantando a ponta do nariz, projetando consideravelmente o lábio superior, levantando a altura do lábio superior e lábio inferior. O lábio inferior era aqui, ele veio parar aqui em cima, e principalmente o reposicionamento do mento, onde o queixo da paciente está aqui embaixo, aqui para trás, a gente consegue trazer ele para frente e para cima. Então com isso a gente foi o planejamento realizado para o caso, né? A cirurgia ela é toda feita em centro cirúrgico, em hospital, sob anestesia geral, onde a gente consegue ter o máximo de controle e segurança na realização dessa cirurgia, tá? Como que é feita a instalação dessas próteses, né? Então, para fazer a instalação das próteses, a gente precisa de cada um dos lados fazer um acesso para a gente conseguir posicionar o componente superior da prótese, que é chamado de componente craniano, e um outro acesso para a gente instalar o componente mandibular. Portanto, para que a gente consiga fazer a instalação dessas próteses, a gente faz uma incisão submandibular
Lembrando que nas cirurgias ortognáticas convencionais a gente faz tudo por dentro da boca, não precisa fazer nenhuma incisão na pele. Mas nos casos de reconstrução mandibular, isso torna-se impossível. A gente precisa realmente fazer a incisão na pele, mas no entanto são incisões bem delicadas que ficam praticamente imperceptíveis após a cicatrização. Aqui a gente então fez a incisão submandibular bilateral, uma incisão de aproximadamente 4 centímetros de comprimento, e a incisão pré-auricular. A incisão pré-auricular bilateral também, para que a gente conseguisse fazer não só a instalação do componente craniano da prótese, como também a remoção do côndilo da paciente, da pontinha do osso da mandíbula. Após essas incisões e a divulsão dos tecidos moles, a gente acessa a estrutura óssea da paciente e daí a gente faz a retirada da parte mandibular que está comprometida, né? O côndilo mandibular aqui do lado direito e o côndilo mandibular do lado esquerdo, tá? As linhas de osteotomia elas foram definidas pelo planejamento virtual, então o próprio planejamento virtual já traz as guias de corte para que a gente coloque essa osteotomia, esse corte na posição exata para que não haja erro, né, na hora da execução dessa osteotomia. E aí nós realizamos as osteotomias com o equipamento de piezo. Eu acho que o grande diferencial nosso na cirurgia ortognática é realmente a execução com o piezo. Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma osteotomia na face, um corte ósseo, a gente tem aqui dentro muitas artérias, vasos de grande calibre. Na região onde a gente precisava fazer a remoção do côndilo mandibular, logo ao centro nós temos ramos importantes da artéria carótida e a gente corre sério risco de ter um sangramento na cirurgia muito grande e difícil de controlar. Quando a gente faz a osteotomia, e como que a gente vai entrar com uma serra, com uma broca numa região tão delicada como essa? O piezo é um ultrassom cirúrgico, é um equipamento que não lesiona artérias e nervos. Então a gente consegue fazer essa osteotomia com grande segurança, sem risco de ter nenhuma complicação transoperatória. Tanto que em reconstruções mandibulares como essa, normalmente a paciente fica 2, 3 dias na UTI e mais uns 2 dias internada no hospital, no quarto. Ou seja, fica um total de internação de aproximadamente 5 dias. E, incrível que pareça, essa paciente foi para casa no dia seguinte, com pouco inchaço e com uma recuperação muito tranquila diante de uma cirurgia tão extensa como essa. Graças a esse equipamento, Piezotomy, que a gente consegue ter um resultado tão fantástico assim. Muito bem, e aí após a gente fazer as osteotomias, as próteses foram instaladas bilateralmente, tá? Tanto o componente craniano, que ele é colocado inicialmente, e depois o componente mandibular, já encaixando em posição para poder fazer a articulação da mandíbula da paciente, tá? Então as próteses foram instaladas bilateralmente e após isso a gente foi para a finalização da cirurgia com a movimentação da maxila, onde nós fizemos a movimentação de avanço dessa maxila com impacção para diminuir aquele ângulo que estava muito acentuado aqui do eixo de mordida. E aí, na sequência, a gente fez a fixação dessa maxila com 2 placas em titânio de cada lado, uma placa Lefort na região anterior, uma placa em L na região posterior, isso bilateralmente para a gente ter o máximo de estabilidade no pós-operatório com essa fixação. E para finalizar o caso, nós fizemos a osteotomia do mento, tá? Lembrando que todas as osteotomias, a gente faz 100% com piezo. A gente busca realmente o máximo de cuidado, o máximo de segurança para os nossos pacientes, fazendo sempre com piezo, para que a gente tenha um pós-operatório muito mais tranquilo e uma recuperação mais rápida. E aí fizemos o avanço do mento, também a fixação com uma plaquinha de titânio, uma placa Shin, que é uma placa em X,
onde ela já tem o degrau especial aqui para fixação. E essa é a foto da nossa paciente com 5 dias de pós-operatório. É normal a paciente um pouco roxa, um pouco de inchaço. Com menos de uma semana de pós-operatório, a gente ter um resultado como esse. É um inchaço leve, perto do procedimento que foi executado. Os cortes da cirurgia protegidos, com curativos faciais ainda, né? E a paciente bem disposta, conseguindo se alimentar apenas com um elastiquinho de cada lado no aparelho, na boca, consegue remover esses elásticos e fazer sua alimentação ainda com alimentos líquidos ou pastosos, mas conseguindo se alimentar adequadamente. Aqui a gente já tem a foto da nossa paciente com 12 dias de pós-operatório, já sem a necessidade de nenhuma bandagem, nenhum elástico, o elástico intrabucal ainda continuando, mas nenhuma bandagem elástica na face, as equimoses, os roxos já desaparecendo com praticamente 2 semanas de pós-operatório e o inchaço começando a entrar numa fase de regressão mais intensa, né? Aqui já foi feita a remoção dos pontos nessa região e aqui a gente ainda ia remover nesse momento, tá? E aqui nós temos o pós-operatório de 2 meses da nossa paciente, né? A foto enviada por ela mesmo, onde a gente já consegue enxergar o resultado final da cirurgia com mais nitidez, modificando totalmente o rosto, mas principalmente trazendo mais qualidade de vida para a nossa paciente, né? Uma paciente que tinha muitas dores, tinha dificuldade mastigatória intensa, não conseguia abrir a boca corretamente. Hoje ela já encontra uma grande vantagem, um grande benefício funcional e não só estético. Com certeza, assim, a gente consegue ter benefícios estéticos com procedimentos como esse, né? Benefícios estéticos são bem-vindos, são esperados e são realmente buscados com afinco numa cirurgia como essa, mas o nosso grande objetivo é a gente trazer um benefício funcional. A gente precisa realmente trazer qualidade de vida, fazer essa paciente respirar melhor, mastigar melhor, não ter mais dores, e é esse o objetivo principal de uma reconstrução, de uma cirurgia facial como essa, né? A gente acabou fazendo uma apresentação rápida desse caso, uma explanação um pouco mais leve, né? Mas eu gostaria de convidar todos vocês para domingo. A gente vai estar lançando uma videoaula completa desse caso, onde a gente vai estar abordando todos os detalhes técnicos, desde o tipo de incisão, uma incisão submandibular, quais os riscos, quais as artérias, quais os nervos que podem estar envolvidos numa incisão como essa, como que a gente tem que fazer um procedimento desse para que a gente não tenha nenhuma complicação transoperatória, a incisão pré-auricular, como que a gente tem, quais os cuidados a gente tem que ter numa incisão como essa, quais as artérias, as estruturas anatômicas importantes que estão envolvidas nessa região, e também algumas imagens realmente referentes ao transoperatório, a como que foi essa cirurgia, pequenos vídeos da instalação dessa prótese, de como que a gente faz o reposicionamento de mandíbula e maxila na hora da fixação mandibular também. Então, assim, a gente acha que um vídeo muito mais técnico, voltado realmente para cirurgiões dentistas, onde a gente vai ter que mostrar muito mais coisa técnica, uma videoaula de fato. A gente acabou separando em 2 blocos essa nossa apresentação, fazendo essa parte inicial aqui no Instagram para vocês, mas já deixando o convite para que vocês assistam no meu canal, Dr. Cláudio Claro, onde a gente vai estar lançando nesse domingo a videoaula completa do caso, com toda a parte cirúrgica. Quem não gosta de sangue, não gosta de ver coisas mais agressivas, eu acho importante realmente, por isso eu acho importante realmente estar visualizando só a live, né, que é algo onde a gente acaba não mostrando coisas
muito técnicas, é algo muito mais abrangente, onde os pacientes também podem estar entendendo o que foi feito, como foi feito um planejamento, mas eu acho importante também os colegas opinarem, os colegas sentirem segurança e indicar casos como esse para que a gente possa estar solucionando cada vez mais casos complexos assim, que muitos pacientes acabam sofrendo durante toda a vida e não conseguindo solucionar. Muito obrigado a todos aí que participaram, muita gente, muitos amigos, muita gente importante aí estando junto com a gente aqui. Essa foi uma breve explanação aí no horário de almoço, numa sexta-feira, mas muito feliz em poder receber todos vocês aqui no meu Instagram. E um grande abraço e estamos à disposição a qualquer momento aí para as dúvidas, para perguntas, podem ficar à vontade aí comigo. Um abraço a todos e bom final de semana.